O Pátria Amada Criminal agora está também no Apoia-se, o que significa que ficou muito mais fácil apoiar o podcast e receber todas as vantagens que só os patrocinadores do Pátria recebem. E são muitas. Corre para o apoia-se/PA Criminal e confere todos os planos e todas as vantagens que cada um deles oferece. O link está na descrição desse episódio, então não tem como errar. Ah, mas meninas, eu gosto de ouvir Norelo, preciso trocar? Não! Você pode continuar ouvindo e apoiando na Aurelo. Mas eu prefiro ouvir no YouTube, tudo bem? Nossos apoiadores receberão as mesmas vantagens e o mesmo conteúdo, independente de em qual plataforma você apoia. Os benefícios são exatamente os mesmos, é tudo uniformizadinho. Qual a vantagem do Apoia-se, então? A vantagem principal é que o nosso feed exclusivo vai estar disponível também no Spotify para todos os patrocinadores que apoiam por lá. Uma vantagem que estará disponível já a partir de janeiro de 2026. Então, se essa é a sua vibe ou se você teve problemas com outras plataformas, corre para o Apoia-se e se torne nosso patrocinador. Apoiando o Pátria Amada Criminal, você nos ajuda a crescer sem nunca precisar comprometer nossa qualidade, nossos valores e principalmente nossa autenticidade. E agora sim, vamos ao episódio. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindes. E aí, galera? Reta final. Tá chegando o final do ano, galera. Nossa, Acabou, tá acabando. Eu tô conhecendo níveis novos de exaustão a cada dia. Mas tá acabando. Tá acabando. Essa é a reta final. Logo, essa é a última semana de inferno na minha vida e depois vem o Natal. Sim. Daí é o Carnatal, tem vários natais. Carnatal. Aqui na Noruega, a gente não trabalha no dia 26. Aqui também não. É o segundo dia de Natal deles. Chama segundo dia de Natal. Aqui chama Boxing Day. Aqui é tipo uma mini Black Friday, assim. Tem vários descontos em loja de roupa, essas coisas. Todo mundo compra coisa. Não, aqui o pessoal só não quer trabalhar mesmo. A gente só, tipo, não, é o segundo dia de Natal. Mas enfim, a Noruega gosta de um feriado. É igual na Páscoa. Na Páscoa a gente tem praticamente uma semana de feriado. Ah, a Irlanda podia fazer isso, também gostaria. A Irlanda não tem tanto feriado assim, não. Aqui tem muito feriado religioso. E é muito engraçado porque o país só vai na igreja na Páscoa e no Natal. O país inteiro. Ninguém vai na igreja. O padre tá lá falando para ninguém. Só que a gente tem muito feriado religioso. E na Páscoa é tipo praticamente uma semana de Páscoa. Que eu chamo de Carna Páscoa. Vocês têm primeira comunhão bastante também, né? Sim, que é a confirmação, né? Confirmation. É confirmation, né? Então, pelo jeito, a Noruega é um país bem católico, que na Irlanda, porque isso é coisa de país católico. Não, é cristão. É protestante. Presbiteriano, protestante, é? Mas enfim, gente, esse não é um podcast sobre feriados e não é um podcast sobre... Nem de religiões. as diferentes religiões. Esse é um podcast sobre crimes reais. E eu estou aqui para te contar um crime, Renata. Pois me conte um crime, Natália. Para mim e para o Mr. Crowley, que está aqui na minha cadeira, ouvindo atentamente. Então, esse é um caso que eu já quero fazer há muito tempo. É verdade, você fala desse caso há muito tempo. Então. E eu sou meio fascinada por o quão ruim esse caso é. Mas eu sou bastante fascinada por esse tipo de caso. E então é chegada a hora de falar de Teresa Knorr. É engraçado, porque eu ouço você falar desse caso há muito tempo, que você quer fazer esse caso há muito tempo, mas eu não sei absolutamente nada sobre ele. É bom que você não saiba nada, porque esse caso é uma Thor. Eu vou ficar passada e chocada? Já me avisa se eu vou ficar passada e chocada. Você vai ficar passada e chocada, você vai ficar irritada, você vai ficar de saco cheio, você vai ficar puta, você vai ficar extremamente puta. Eu tentei resumir bastante a história e tentei fazer a história ficar não tão pesada. A parte 1 começa hoje, a parte 2 vem na semana que vem e a parte 2 é a realmente pesada. Tá. A parte 1 é só a introdução para o que viria a ser um inferno. Tá, o barato vai ficar louco então a partir de semana que vem. Ou de quarta-feira, se você é um apoiador do Pátria. Exato. Começando pela fonte principal que eu usei para esse episódio, é o livro Mother's Day, ou Dia das Mães, escrito por Dennis McDougall. Teresa Jimmy Francine Cross,
ou Teresa Knorr, como o mundo a conhece, cresceu em uma comunidade chamada Rio Linda, na área metropolitana de Sacramento, na Califórnia. E apesar do nome Rio Linda, o autor do livro descreve o local nas décadas de 50 e 60 como um lugar monótono, empoeirado, frio no inverno e infernalmente quente no verão. Um lugar nada lindo. E que é uma reputação de Sacramento, né? Que é tipo, no inverno fica frio, mais frio do que a Califórnia deveria ser, e no verão é infernalmente quente. Eu não sei, se tem alguém de Sacramento ouvindo, algum brasileiro que mora em Sacramento, fala pra gente. Sim. Mas eu já ouvi falar bastante, que é um lugar infernalmente, aquele calor seco, sabe? Sim, tem uma grande amplitude térmica, muito quente no verão, muito frio no inverno. Mesmo assim, entre fazendas, pobreza e bares, a Teresa cresceu e se tornou uma das muitas adolescentes que andavam de carro ouvindo Elvis e indo de bar em bar para namorar. Ela morava em uma casa modesta de classe média baixa, com sua irmã mais velha, Rosemary, e seus pais James e Swaney Gay Cross. A família é descrita de forma um pouco controversa. Alguns vizinhos e conhecidos descrevem a família como muito amigável, uma família comum, tranquila, agradável. Outros, porém, têm uma lembrança um pouco diferente. A melhor amiga da Rosemary na época do ensino médio diz que a casa não parecia um lugar feliz e que, na verdade, a Rosemary parecia estar sempre disposta a sair de casa o mais rápido possível. Então era aquela coisa de que a melhor amiga chegava na casa dela, vamos no mercado? Ela, vamos! Tipo, ao invés de Qualquer desculpa é válida para sair de casa. Ao invés de convidar a amiga para ir no quarto dela, aquelas coisas de adolescente, ela simplesmente, não, vamos sair daqui. A gente vai fazer qualquer outra coisa. Vai sair daqui. A casa, por si só, não tinha a melhor energia. Um dos moradores anteriores havia se enforcado na varanda da casa. Então, uma amiga das meninas lembra que aquela parte da casa era especialmente assustadora, como se o fantasma do homem ainda estivesse ali. A senhora Swaney Cross também era um pouco assustadora. Ela costumava ler cartas e prever o futuro. E, de fato, ela previu que a Teresa teria 6 filhos, 3 meninas e 3 meninos, e que uma das meninas traria muita tristeza a ela. Eita! É meio assustador sua mãe chegar pra você, tirar as cartas e falar, nossa, sua filha vai odiar, vai te trazer Uma das muita minhas tristeza. netas vai trazer tristeza. Vai te trazer muita tristeza e é tipo, você tem 13 anos de idade, tá ligado? Você fala, ai, que bom. Obrigada, É de mau mãe. tom, não é de bom tom, não é de bom tom. Não curti, não. Eu acho assustador um pouco. Nada contra quem tira cartas, inclusive adoro. Mas é assustador você falar isso para uma adolescente, que uma das filhas dela vai trazer muita tristeza para ela. No geral, a senhora Cross, a Swaney, ela não era uma mamãe, mas ela acreditava em disciplina e manter uma casa impecavelmente limpa. Não que ela fosse uma boa dona de casa, afinal, ela trabalhava fora. O trabalho de deixar a casa impecavelmente limpa caía sempre sobre as filhas. Se as meninas chegassem tarde da escola, elas apanhavam. A senhora Cross foi descrita como uma mulher que provavelmente teve uma infância dura e aprendeu muito cedo o valor do trabalho duro, algo que ela acreditava que as meninas deveriam aprender também. E assim, é muito criação da época também, né? Porque a gente tá falando da década de 50. Tá. Então, é muito criação da época. Tipo, não, tem que aprender a limpar a casa, tem que aprender a fazer isso. Não pode chegar tarde, não pode ficar andando por aí pela cidade, tem que chegar em casa cedo, porque você tem que cozinhar, você tem que fazer isso, você tem que limpar, você tem que lavar roupa. Já o Sr. James Cross era um homem que trabalhava muito e não tinha muito contato com os vizinhos. Ele não era o primeiro marido da Swaney. Ela já tinha sido casada com um homem chamado Harry Tapp, que faleceu em 1939, a deixando sozinha com 2 filhos, William e Clara Tapp. A Clara cuidava das irmãs mais novas, a Rosemary e a Teresa, para que a Swaney pudesse trabalhar.
Por vezes, a Clara precisava faltar na escola por semanas para cuidar da casa e das irmãs. E ela ainda trabalhava como garçonete e cozinheira desde os 14 anos. Nossa. E era obrigada a pagar $60 para o padrasto James Cross para ajudar nas despesas da casa. Porque ela não era filha do James. E ela morava com eles como adolescente, e quando ela começou a trabalhar, eles falaram, beleza, você vai pagar pelo seu quarto e suas despesas. E assim, $60 na época era dinheiro pra caralho. Era dinheiro, é. O William, ou Bill, não precisava pagar pela estadia. Na verdade, ele era tratado muito diferentemente, muito melhor do que as meninas da casa, mesmo que ele constantemente arrumasse problemas para a família. Problemas esses que eram facilmente justificados ou simplesmente ignorados pela mãe. O James gostava muito do Bill porque para ele era uma decepção ele só ter tido filhas mulheres. Ele chegou a considerar adotar o Bill, mas o Bill fazia tanta merda que o padrasto não aguentou. No ano em que a Teresa nasceu, por exemplo, o Bill, que havia recentemente completado 18 anos, convenceu uma menina de 14 anos a mentir sobre sua idade e se casar com ele em Reno, simplesmente para levá-la para cama. Mano. E Reno é tipo Las Vegas, tá ligado? Eles vão, Sim. casam aquelas capelas que você casa no mesmo dia. Isso também é conhecido como estupro de vulnerável. Então, os pais da menina descobriram e o casamento foi anulado. Ele quase foi acusado de estupro de vulnerável, mas seu padrasto James Cross o encorajou a se alistar na marinha para que ele saísse da cidade, onde o nome dele havia virado motivo de vergonha. O Bill se alistou, mas foi pouco tempo depois dispensado por cometer furtos. Ou seja, né? 0 lições foram aprendidas. Sim. De alguma forma, ele conseguiu ainda se alistar no exército. Ele conseguiu voltar para as Forças Armadas, de onde ele também foi dispensado por conta dos furtos que ele continuou cometendo. O Bill continuou levando uma vida errática e criminosa. Ele mais tarde se casou, teve 3 filhos, se divorciou e acabou sendo preso pelo sequestro e estupro de uma mulher. Mas esse episódio não é sobre ele. Na década de 50, a família havia melhorado sua condição financeira graças a uma promoção que o James conseguiu no trabalho. A Clara também se casou e saiu de casa, mas voltava constantemente para cuidar das irmãs mais novas para que a mãe pudesse trabalhar. A Teresa criança foi descrita como uma menina doce que era favorita entre as meninas. Ela recebia, inclusive, muito dos mesmos privilégios que seu irmão problema Bill. Já Rosemary era a Cinderela da família. Ela fazia a maior parte do trabalho e recebia a menor parte do carinho e da atenção. Nossa, que horror, né? E assim, era tipo... era nítido a diferença entre elas. Todo mundo percebia. A prosperidade da família Cross durou pouco. No final da década de 50, o James foi diagnosticado com Parkinson's e uma longa jornada neurodegenerativa se iniciou. E é muito triste, porque ele sempre foi um bom marido, ele era apaixonado pela esposa e ele sempre foi muito trabalhador. Ele tinha orgulho de trabalhar, de sustentar a família. Então, quando ele perdeu isso, ele meio que perdeu tudo, assim. Ele perdeu a autoestima dele, perdeu a confiança dele, e ele estava lutando com uma doença que realmente, física e neurologicamente, te debilita muito, muito rápido. Quando as meninas atingiram a adolescência, a Rosemary era a mais social, mas também a mais estudiosa, séria e que não namorava muito. Já a Teresa é descrita como boy crazy. Colegas e conhecidos a descrevem como uma namoradeira obcecada por sexo e por saber absolutamente tudo a respeito do assunto. Então ela era aquela menina de 14, 15 anos que já ficava falando de sexo o tempo inteiro, como se ela já tivesse transado o mundo inteiro. Tá. Como se ela soubesse tudo sobre o assunto. Ela também é descrita como uma pessoa mais solitária e egoísta que a irmã e que competia com a irmã mais velha por atenção.
algo que era muito acentuado pela preferência nítida e expressa abertamente que a senhora Cross tinha por ela. A Teresa, inclusive, dizia para quem quisesse ouvir que a Rosemary não gostava dela porque tinha ciúme da mãe. E era uma coisa assim, tipo, a mãe dela falava na cara larga, a minha favorita é a Teresa. A Teresa é linda, porque a Teresa é mais parecida comigo, a Teresa não sei o quê, a Teresa é a mais bonita. Fica aí mais uma vez o lembrete de que nem todo mundo tem vocação para ser mãe, né? Tem gente que não Nossa, devia ter assim, filho. A queridinha da mamãe, no entanto, se tornou ainda mais solitária quando, em uma tarde de quinta-feira, em março de 1961, a senhora Cross teve uma parada cardíaca e morreu na saída de um supermercado, depois de fazer compras com a filha. Swaney Cross era uma mulher obesa e diabética. Uma autópsia confirmou que ela tinha também arteriosclerose, que causa o endurecimento das artérias consequência da hipertensão. A Teresa recontaria por décadas a história do fatídico dia em que ela segurou sua mãe em seus braços e a viu dar seu último suspiro enquanto esperava pela ambulância. Tipo, ela usava isso para recontar como a vida dela tinha sido muito trágica. O Sim. que é uma puta tragédia, é um puta trauma para uma adolescente, eu entendo. Sim, claro. Mas ela usava isso como se todo mundo tivesse que ter pena dela. Porque, afinal de contas, ela era a queridinha da mamãe. Como é que. Então, ela perder a mãe era uma coisa absolutamente traumática para ela, em todos os níveis. Com a morte da mãe e a doença do pai, a família começou a se dispersar. A Rosemary assumiu num primeiro momento o papel de mãe, cuidando da irmã mais nova e arrumando um emprego para ajudar nas despesas da casa. Esforço que era pouco apreciado pela irmã Teresa, que estava em uma idade difícil e agora enfrentava uma depressão profunda causada pelo luto. Então, basicamente, a Rosemary, que era mais estudiosa, sempre quis estudar, sempre quis ir para a faculdade, ter uma vida melhor, ela teve que desistir de tudo isso para cuidar da família e tentar manter a família unida. A Teresa, em luto, se tornou uma adolescente extremamente insuportável e rebelde que não ouvia a irmã, não apreciava os esforços da irmã, e isso gerou um abismo entre elas. E esse abismo durou a vida inteira. A Teresa simplesmente achava que a Rosemary estava tentando ser a mãe dela, estava tentando ser melhor que ela, estava tentando ser a santa da família, e a Teresa não queria nada disso. A Rosemary, que havia tentado de todas as formas manter a família unida, acabou se apaixonando e engravidando de um homem chamado Floyd Norris, com quem ela se casou em segredo, já que seu pai, James Cross, desaprovava a união. Ela acabou perdendo o bebê, mas permaneceu casada. E o Floyd não era um partidão. Ele não parava em emprego nenhum, mas ele tratava a Rosemary muito bem. E nessa época era provavelmente tudo que ela precisava. É também, coitada, né? Porque ela era a Cinderela da Sim, família. eu tô torcendo pela felicidade de Rosemary até o momento. Porque ela tava sempre acostumada a trabalhar e não ter atenção nenhuma. Então, quando ela recebeu a atenção desse homem, ela falou: poxa, ele me trata. De repente, ele nem tratava ela tão bem, mas ela estava tão carente e ela queria tanto fazer uma família dela, sabe? Que ela se apaixonou completamente por ele. Ela terminou o ensino médio, se formando antecipadamente. Ela se formou 6 meses antes do que os outros alunos. Ela arrumou um emprego e foi sendo promovida e crescendo profissionalmente a vida inteira. Ela teve 2 filhos com o Floyd e a vida do casal foi feliz por muito tempo. E a vida inteira a Teresa falava da Rosemary com desdém. Por quê? Porque elas tinham vindo do mesmo lugar. Um lugar de pobreza, um lugar de trauma, um lugar de sofrimento com a perda da mãe, um lugar de luto. E a Rosemary, ela foi, apesar de ter se casado com o Floyd, que não era lá um grande partido, mas eles foram trabalhando e conquistando as coisas e crescendo na vida, prosperando. E, de fato, formando uma família feliz e estável. Já a Teresa,
não fez absolutamente nada disso. Ela se afundou cada vez mais em uma vida medíocre, errada e criminosa. Eita. Então, todas as vezes que ela falava da Rosemary, ela... essa daí se acha melhor que a gente. Essa daí se acha porque ela estudou. Tá. Essa daí ela não se mistura com a gente, porque ela tem um emprego bom na prefeitura. Porque o cara... Entendeu? Ela sempre teve essa rivalidade com a irmã. E porque a vida é muito, mas muito injusta, a Rosemary perdeu um filho. O filho dela morreu na cama, tipo, de razões... Ele tinha um problema no coração, aparentemente genético, e ele simplesmente foi dormir e não acordou mais. Nossa, que horror. E ele morreu muito jovem, ele morreu adolescente ainda, tipo, 18, 19 anos. Tadinha. Nossa, foi péssimo. Mana, e no funeral do filho da Rosemary, a Teresa tava com os filhos dela, e como a vida dela era toda fodida e a da Rosemary era toda perfeita nos olhos dela, ela meio que se sentia superior à irmã, porque a irmã, mesmo com toda a superioridade dela, ela tinha perdido um filho, enquanto a Teresa, que era horrível, ainda tinha os filhos dela. Nossa, seu sobrinho morreu, sabe? Como que você consegue pensar assim? Exatamente. É tipo de coisa que, assim... Mas essa rivalidade, esse abismo, essa inveja da Rosemary durou a vida inteira. Que feio, né? Poucos anos mais tarde, a Rosemary, ela mesma seria encontrada assassinada em uma vala na beira da estrada. O principal suspeito, seu marido de tantos anos, Floyd Norris, que apesar de parecer um bom marido, traía a esposa, que descobriu suas traições. O Floyd, no entanto, nunca foi formalmente acusado do crime por falta de provas e o assassinato de Rosemary Cross, ou de Rosemary Norris, nunca foi solucionado. Tô chocada. Pois é. Ai, eu torci tanto por ela. Ela teve uma vida muito boa durante muito tempo, mas a morte dela foi absolutamente desnecessária. E ela tinha recém descoberto a traição do... O casamento dela durou umas 2, 3 décadas, assim. Foi no final do casamento mesmo. Ela descobriu que o marido não era fiel e eles começaram a tretar, principalmente depois da morte do filho. Eles começaram a brigar muito, o que é comum, né? Quando falam que é bem comum. um casal perde um filho e alguém assassinou ela. O principal suspeito era ele, mas a gente nunca descobriu porque não tinha provas o suficiente. Tá. Nossa, que tragédia. Quando James Cross, doente com Parkinson's, não pôde mais trabalhar, ele começou a receber um auxílio do governo para cuidar de suas 2 filhas, uma pensão por invalidez. Quando a Rosemary se casou, porém, esse auxílio diminuiu muito, o que fez com que ele precisasse vender a casa da família por um preço, inclusive, muito baixo ao valor de mercado. Então, em pouco tempo, a vida da Teresa tinha mudado drasticamente. Seu pai ficou doente, sua mãe faleceu, sua irmã se casou e a casa da família foi vendida. E a Teresa, que tinha apenas 16 anos de idade, resolveu que era chegada a hora de fazer como sua irmã Rosemary e procurar um homem que pudesse cuidar dela e de seu pai. E foi aí que ela conheceu um homem chamado Clifford Clyde Sanders. O Clifford Sanders era 5 anos mais velho que a Teresa e ficou instantaneamente apaixonado com a jovem morena que estava decidida a usar sua sexualidade para exercer poder sobre os homens. E aqui eu quero deixar um adendo, eu quero deixar algo muito claro. Procurar um homem que cuidasse dela e de quem ela pudesse se aproveitar financeiramente foi um tema recorrente na vida da Teresa. Então ela é frequentemente descrita como uma mulher que usava e gostava muito de usar sua sexualidade para exercer poder sobre os homens. Mas vale lembrar que aqui, nessa situação especificamente, e apenas nessa situação especificamente, ela é uma menina de 16 anos. Então ela é uma criança. Ele tem 21 anos, o que é uma diferença significativa nessa fase da vida. Não, bem, é momentos totalmente diferentes. Eu não sei, a gente tá falando aí dos anos 60, 70, né? 60.
60. Não, ainda momentos bem diferentes da vida, bem diferentes. E ela não só é uma criança, como ela recentemente passou por traumas muito fortes, como a perda da mãe, que deixaram ela num estado extremamente vulnerável. Então, nessa situação especificamente, ela tá fazendo de tudo para parecer uma mulher, o que é típico de um adolescente, principalmente quando ele precisa, quando ele tá num estado de vulnerabilidade. Então, nessa situação, eu acredito que a gente tenha que ter cuidado, porque ela, na verdade, ela não é uma femme fatale nesse momento da vida dela. Ela é uma criança de 16 anos tentando achar alguém que fosse salvar ela daquela situação. Eu gosto de deixar claro porque todas as fontes realmente falam dela como ela sendo essa femme fatale, essa mulher sexualmente ativa, obcecada por sexo, que usava sexo para ter poder sobre os homens. O que é verdade. É verdade, mas nessa situação, a gente tem que saber que ela é uma menina de 16 anos. Sim, Você não, não pode. Claro. Nessa situação especificamente, ela ainda é uma criança tentando parecer adulta para ser salva de uma situação merda em que ela se viu. Não, claro. Então, E, gente, quem aqui, quando era adolescente, não tentou parecer mais madura do que realmente era pra impressionar alguém que a gente achava que era adulto, tipo alguém de 20 anos. exatamente. Então, às vezes ela tava emulando, né, uma feminilidade que ela ainda não tinha. Então, duas coisas podem ser verdade. Tipo, a pessoa não nasce uma femme fatale, obviamente, né? Quando ela era adolescente. A experiência dela quando ela era adolescente pode ser completamente diferente do que aconteceu com ela depois, que eu nem sei o que é ainda, tá? Mesmo sem ser totalmente a favor da união, o James Cross deu o consentimento parental para que a Teresa se casasse com o Clifford em 1962. E aqui a gente pode criticar o James por ter dado o consentimento, mas a gente tem que pensar que não só eram outros tempos, como também ele estava doente, com uma doença degenerativa, e a esposa dele tinha recém-falecido. Então eu acho que na cabeça dele era, eu preciso encaminhar as filhas para ter alguém que cuide delas, porque eu não vou poder cuidar em algum tempo, eu já não vou estar nem, entendeu? Nem caminhando mais de repente. Então, ele não sabia o que ia acontecer com ele. O Clifford, que tinha crescido na zona rural do Alabama, é descrito como um homem tranquilo quando estava sóbrio, mas que se tornava bem bronco depois de beber umas e outras. Ele não era um homem bonito, nem rico, mas gostava muito de beber com os amigos e também da companhia de outras mulheres. Apesar de ser descrito por alguns como um homem meio mulherengo, seu irmão Tom Sanders o descreve como um homem calmo que gostava de pescar, beber cerveja e socializar em bares de vez em quando. Segundo o Tom, não havia razão alguma para ciúmes. A Teresa, no entanto, tinha muito medo de perder seu marido provedor para o alcoolismo ou para uma dessas sirigaitas de bar, o que significava que ela frequentemente iniciava uma briga gigantesca, épica, enquanto ele bebia. E ele, mais bronco, a colocava no lugar. Entre aspas, né? Ele era tipo. Ele, pelo que eu entendi, ele era aquele cara que ele era tranquilo. Só que daí ele começava a beber, ficava mais cansado, mais irritado, e ela começava a surtar e encher o saco dele e acusar ele de estar traindo ela, e ele dava uns tapa nela, ou ficava, tipo, gritava com ela e falava, tipo... Era uma situação meio pais do Ed Gein, assim, só que sem o componente religioso, provavelmente, né? Provavelmente. Em 1963, a Teresa teve o primeiro filho do casal, Howard Sanders, e o Clifford conseguiu um emprego fixo, que fornecia convênio médico e uma série de benefícios. Fancy. Ele não era um homem formalmente educado, mas ele trabalhava muito duro como carpinteiro para sustentar sua família. As brigas do casal, porém, continuaram, com a Teresa frequentemente acusando o marido de traição. Ela também começou a dizer para algumas pessoas que ela tinha medo dele e que ele já a tinha ameaçado. Eita! Mas quando ela ficou grávida novamente, foi ele quem questionou se o bebê era de fato dele. Acostumada a acusar e não ser a acusada, a Teresa ficou enfurecida
e depois de uma briga, saiu de casa levando o filho Howard consigo. Depois de um período separados, o Clifford foi atrás da esposa procurando uma reconciliação. Segundo Tom, o irmão dele, ele não aguentou ficar longe do filho. Nessa época, o James Cross, pai da Teresa, tinha ido morar com ela e o neto por conta do grau avançado da doença que já o havia deixado extremamente debilitado. Ele frequentemente servia de juiz nas muitas brigas da filha com o marido. É isso que eu ia perguntar, tipo, ele acusou ela porque ele era paranoico? Por conta... A gente não sabe. Não, é porque a Teresa, e isso vai ficar mais claro mais pra frente, tá. é que a Teresa ela tinha esse negócio de que ela adorava socializar com jovens homens. Tá. Só que ela ficava obcecada por não perder o marido que estava pagando todas as contas. Então, ela não querendo perder o marido, ela acusava ele de traição. Tá, entendi. Só que como ela também gostava de tomar uns goró e socializar com a galera, ele acusou ela de ter traído ele e falou que o filho não era dele. Tá. E daí nisso, quando eles se reconciliaram, o James já estava morando de volta com a Teresa, então ficou os três juntos com o bebê Howard, a Teresa grávida e o James servindo meio que de juiz aí na batalha de egos. Entendeu? Mediador. Então foi de mediador, exatamente. Como eu disse, o Clifford era calmo quando ele estava sóbrio, mas quando ele bebia e ela, às vezes também bêbada, começava a surtar e gritar com ele batia nela para fazer ela parar ou simplesmente saía andando, saía de casa. Eita! No início, ele saía de casa e ficava algumas horas fora. Com o tempo, ele começou a sumir por dias. Nossa, super disfuncional, né? Também ele tem 21 anos nessa situação, 22, então é assim. É treta de... É uma adolescente e um jovem adulto. Então. Brincando de casinha, praticamente, né? Brincando de casinha com o filho para criar. Nossa. E batalhando para, assim, financeiramente, né? Porque eles não tinham uma boa condição. Em uma ocasião, depois de uma dessas brigas épicas, ela foi até a delegacia e chegou a mostrar os hematomas para a polícia. Mas na hora de prestar queixa, ela desistiu. Ele, que tinha sido preso, foi liberado quase que imediatamente. E também a gente precisa considerar que, apesar de uma encapetada, a Teresa aqui é muito jovem. Ela é uma mãe que nessa época tem 18 anos, está grávida do segundo filho e apanhando do marido. Então, assim, aqui a gente precisa também ser um pouco cuidadosa ao pensar na situação dela. Sim. Em julho de 1964, o Clifford completou 23 anos. Mas ao invés de uma celebração, ele teve mais uma briga épica com a esposa, que o acusava de estar de putaria enquanto ele continuava questionando se o segundo filho que ela esperava era realmente dele. Ai. A briga se tornou violenta. A Teresa mais uma vez apanhou e o Clifford resolveu que era chegada a hora de sair de vez de casa. Na manhã seguinte, ele arrumou suas malas, mas antes que ele pudesse deixá-la, a Teresa foi até o quarto, pegou um rifle de caça e voltou para atirar no marido. A bala acertou o coração do Clifford, que cambaleou até a porta de trás, onde ele tropeçou e caiu. A Teresa, em choque, encostou o rifle no batente da porta, pegou sua bolsa, seu filho e saiu de casa. Ela entrou no carro, mas dirigiu poucos metros até parar na casa de uns vizinhos amigos da família. Histérica e segurando o bebê Howard, ela disse ter apontado a arma para o marido apenas para fazer com que o abuso parasse. A Teresa grávida foi presa, e nos meses seguintes, duas narrativas dividiram as cortes e a opinião pública.
A primeira narrativa era da promotoria, que mostrava uma mulher fria e calculista, que matou seu marido como vingança porque ele tentou deixá-la. E a segunda, a narrativa da defesa, de uma mulher inocente que, depois de apanhar por muito tempo, agiu em autodefesa, para que o abuso parasse. E eu consigo ver as duas narrativas como sendo verdade, tanto separadamente como simultaneamente. Porque eu consigo ver ela sendo vítima de um homem abusivo. Sim. Uma pessoa que estava batendo nela e ela entrou em surto, grávida, hormônios, ela tentou se defender, ela pegou a arma só para assustar ele, acabou atirando. Eu consigo ver essa narrativa porque ela é extremamente jovem aqui. Mas como eu li o livro inteiro, tá. eu também consigo ver a narrativa de uma mulher extremamente egoísta, extremamente fria e calculista, que atirou no marido porque ele ousou deixá-la. Tá. Vale lembrar que a violência, o ciclo do abuso da violência doméstica vale tanto para homem quanto para mulher. E estatisticamente fala que levam, em média, 7 tentativas para a vítima conseguir deixar o abusador de uma vez por todas, né? E que quando você deixa, é quando você está mais vulnerável a algo acontecer. Sim, exatamente. Então, eu consigo ver os dois lados, as duas narrativas, mas é porque eu li o livro inteiro. Então, vamos ver o que o público aqui, os nossos ouvintes, vão achar. Então, já que você está dando esse aviso, eu não vou dar minha opinião agora, porque eu sei que eu posso me equivocar, então eu vou ficar em silêncio. Prossiga. No tribunal, as duas narrativas foram apresentadas. O nome do Clifford foi arrastado na lama, justa ou injustamente. De qualquer forma, a narrativa que venceu foi a de uma jovem, não muito inteligente, inocente, que entrou muito cedo em um relacionamento extremamente abusivo e agiu para se proteger. O júri a declarou inocente de todas as acusações. Rapaz... Uma nota interessante que está no livro é que no dia seguinte ela marchou até o escritório da promotoria para recuperar a arma do marido, que tinha sido apreendida como evidência, e segundo o promotor, ela não demonstrou nenhuma emoção. Ela só disse, isso é meu. Segundo ele, a Teresa era uma menina pequena, muito bonita, mas tinha um coração de gelo. Enquanto a Teresa estava na cadeia, o filho dela, Howard, ficou por um tempo na casa da Rosemary. Mas como nessa época a Rosemary ainda morava num trailer e o seu marido não tinha um emprego fixo, ela procurou um casal de conhecidos que eram mais velhos e tinham mais estrutura para sustentar o menino. Até porque ninguém sabia, a Rosemary não sabia se a irmã dela ia ficar na cadeia por 6 meses ou por 16 anos. Uhum. Então ela falou, gente, eu não posso sustentar esse menino, eu moro num trailer. Meu marido vende enciclopédia de porta em porta, sabe? Gente, é difícil. Sim. O casal Bea e Craig Howard recebeu o pequeno Howard Sanders em sua casa. E apesar da hesitação inicial de se envolver nos problemas da Teresa, eles logo se apegaram ao menino. E o menino que chegou na casa dos Howards como um bebê carente ganhou peso, confiança e carinho, o que ele até então desconhecia. Quando a Teresa saiu da cadeia, porém, ela não tinha um diploma, nem um marido e muito menos um trabalho. Os Howards, então, a receberam em sua casa para que ela pudesse organizar sua vida novamente e se reconectar com o filho. Eles tinham, no entanto, regras muito claras. Ajudar nas tarefas domésticas, se matricular na escola, cuidar de seu filho e não namorar. Regras essas que a Teresa simplesmente não seguiu. Que a Teresa apenas ignorava e fingia que nada estava acontecendo. A Terezinha metendo doido. Segundo a Bea Howard, ela só arrumava a cama na hora de dormir e não cozinhava, não fazia nada dentro de casa. O Craig a descreveu como o ser humano mais preguiçoso que ele já tinha conhecido. Nossa, gente. Ele falou que eles tinham uma rocking chair, sabe aquela cadeira de balanço na varanda? Sim. E que a Teresa ficava balançando naquela cadeira por horas, olhando para absolutamente nada.
E era esse o dia dela. Esse era o dia dela. Tipo, ela não se matriculava na escola, ela não varria uma casa, ela não carpia um terreno, ela não cuidava da criança. Ai, Teresa. E quanto à regra de não namorar, essa ela não seguia mesmo. Na verdade, a Teresa estava mais interessada em recuperar sua vida social e sua juventude despreocupada do que necessariamente entrar na linha e se reconectar com o filho. Quando o bebê Howard começou a ganhar uma pensão do governo pela morte do pai, a Teresa usava o dinheiro mais para as próprias necessidades do que para as necessidades do filho. Claro que sim. E foi por meio de uma amiga que a Teresa conheceu um homem chamado Lee Thornsberry, um ex-soldado que havia retornado para Rio Linda com uma pensão por invalidez, depois de ter ficado tetraplégico consequência de um mergulho mal calculado em uma praia na Holanda. O Lee imediatamente ficou atraído pela jovem e sexy Teresa, que em troca ficou imediatamente atraída pelo Pontiac Bonneville 1965 que o Lee havia comprado, adaptado especialmente para seus limitados movimentos nos braços. Então, tipo, ele se apaixonou pelo peito dela, ela se apaixonou pelo carro dele. Ok. Segundo... Ou pelo menos os dois estão sendo superficiais aí, né? Então. Segundo o Lee, eles começaram a conversar e uma coisa levou a outra. Ela era uma mulher carinhosa, nunca abusiva, ela nunca gritava e os dois se davam bem. Ele deixava ela usar seu carro e a mimava com dinheiro e presentes. O novo relacionamento era uma quebra clara nas regras da família que abrigava a Teresa. Mas, como ela sabia que eles eram apaixonados pelo bebê Howard, ela se sentia segura o suficiente para fazer o que ela bem entendesse sem temer ser expulsa da casa. Então ela, tipo assim, ela não seguia nenhuma das regras, porque ela sabia que se ela fosse expulsa de casa, ela ia levar o bebê Howard, o filho dela. Ela usava o bebê como escudo para fazer o que ela quisesse, Exato, só que o basicamente. casal tinha estado com essa criança por, tipo, mais de 6 meses. Eles tinham se apaixonado pelo menino, eles estavam loucos pelo menino. Eles estavam dispostos a aturá-la para ter a companhia do bebê, né? Exatamente, e ela sabia disso. No entanto, quando ficou claro que a Teresa não tinha a menor intenção de voltar para a escola ou colocar a vida nos eixos, eles deram a ela um ultimato. Ela então se mudou para um apartamento em Rio Linda e, apesar de ainda grávida, ela tentou de todas as formas recuperar a adolescência da qual ela tinha aberto mão para se casar com o Clifford. Ela passava os dias fazendo compras, indo ao salão e socializando em bares. Mas o Lee disse que ela nunca recuperou seu humor. A irmã dele também se lembra da Teresa como uma pessoa sempre mal-humorada e sem senso de humor. Nossa, mas se ela estava tanto tempo socializando, comprando coisas, indo em bares, por que ela estava triste? Por que ela estava sem senso de humor? Então, eu acho que ela era uma daquelas pessoas pesadas. Ah, tá. Sabe aquela pessoa que ela tá socializando não porque ela gosta da sua companhia, mas para ver o que ela pode tirar de você? O que você Tá, pode dar tá. para ela? Então ela tá aqui te seduzindo, peitos e palavras. Ai, que linda que você é, menina. Só que ela não tá interessada em você, Renata. Ela tá interessada no que você vai comprar para ela, nas portas que você vai abrir para ela. Eu acho que essa era a diferença. E fora que tem gente que é só chata mesmo, tem gente que não tem senso de humor nenhum, é uma caralha ter que lidar com essa gente, na verdade. Não, e tem gente que reclama muito mesmo, tem gente que tá sempre mal-humorada mesmo. Então, nunca nada tá bom. Em março de 1965, a Teresa deu à luz a uma menina, quem ela batizou de Sheila Gay Sanders. Ela ficou uma semana hospedada na casa dos Howards para se recuperar, mas logo foi morar em uma casa que o Lee tinha alugado para eles. Segundo Lee, aos poucos a Teresa foi se abrindo sobre o abuso que ela sofreu nas mãos do Clifford. Ela disse que em certa ocasião ele bateu com a cabeça dela na parede e em outra ela precisou procurar um dentista para consertar a mandíbula que ele havia quebrado. Segundo a Teresa, o dentista testemunhou em seu tribunal e foi isso que fez com que ela fosse inocentada. Essa última parte, porém,
era uma das muitas mentiras que ela contava. É isso que eu ia perguntar. Segundo uma amiga, a Teresa não mostrava nenhuma tristeza ao falar do Clifford. Ela costumava dizer: "Eu já atirei em um homem e não tenho medo de atirar em outro." Era como se ela estivesse contando vantagem. Isso a empoderava. Eita! Pois é. O relacionamento com o Lee começou a azedar quando ele percebeu que a Teresa estava saindo com outros caras, apesar de sempre dizer que ela estava apenas saindo com as amigas. Uma bela manhã, a Teresa estava dormindo depois de uma noitada, entre aspas, com as amigas, quando o Lee encontrou no carro dele camisinhas usadas e calcinhas no banco da frente. Meu Deus! O Lee suportou o relacionamento por mais uns meses, mas acabou se mudando de volta para a casa dos pais no final de 1965. Quando ele voltou para casa para buscar seus pertences, bem como as muitas coisas que ele tinha comprado para casa, a Teresa já havia ido embora, levando absolutamente tudo. Sumiu na neblina. Uhum. Pelo que se fala, ela tem um comportamento bem parasitário, assim, né? Ela tá sempre vivendo na conta de alguém, né? Yep. Sempre. E é uma coisa meio, tipo, ela conta meio que ou por conta dela mesma ou por conta do bebê, sempre vai ter alguém na obrigação de mantê-los, né? Então ela pula da casa desse casal que tinha uma relação com o filho dela pra casa do Lee, e ela vai pulando. E assim, quando ela vê que um relacionamento está azedando, ela já começa a achar o outro marido, o outro homem que ela pode usar. E já faz a limpa na casa pra se manter nesse meio tempo, né? Exatamente. A Teresa, claro, já havia arrumado um outro homem que pudesse sustentá-la. Robert ou Bob Knorr, com quem ela começou a se relacionar enquanto ela ainda morava e era bancada pelo Lee. O Bob era da Marinha. E ele foi enviado para o Havaí para um treinamento especial. E ela ligava do telefone do Lee, isso na década de 60, galera, sabe? Ela ligava para o Havaí direto para falar com o Bob e ficava horas falando com o Bob no telefone. Imagina o valor do interurbano. O valor do interurbano que quem pagou foi o Lee. Então ela tá namorando o Lee, tá ligando para um outro cara, depois que ela termina com o Lee, ela deixa ele com a conta bizarra de telefone que ela usou, né? pra trair ele. Ela usava o carro dele, entendeu? Para fazer sexo, ele achava camisinha usada no carro dele. Não só pra fazer sexo, pra fazer um surubom. Porque você falou que tinha várias carcinhas, então, várias calcinhas e camisinhas. Então, um bagulho, tipo, ela era uma pessoa que ela só usava as pessoas. Ela não se relacionava com elas. Ela só usava parasita, as pessoas. Né? O Bob Knorr era um jovem que, apesar de ter construído uma boa autoestima após se juntar à Marinha Americana, era bastante inocente, virgem e completamente inapto para lidar com a sedutora Teresa. Ai, meu Deus. Ele chegou a ser enviado para lutar no Vietnã, onde ele passou mais tempo no hospital depois de ser ferido várias vezes do que propriamente em serviço. Depois que uma explosão o deixou fragmentos na maior parte do seu corpo, ele foi enviado de volta para a Califórnia. Quando ele voltou para casa, depois de pouco tempo fora, ele estava decidido a se casar com a Teresa, que a essa altura já estava grávida. Contrariando sua família, que assim como a família do Clifford imediatamente detestou a Teresa, Bob Knorr se casou com a futura mãe de seu filho no dia 9 de julho de 1966. A primeira coisa que a Teresa fez foi achar um apartamento onde o jovem casal pudesse morar. Quando ela conseguiu um apartamento em uma área pobre de Sacramento, ela trouxe também seu pai para morar com a família. O James Cross havia sido enviado para uma casa de repouso quando a filha foi presa, porque ele estava morando com o Clifford e com ela. Uhum. Ela foi presa, o Clifford estava morto, ele foi morar em uma casa de repouso. Só que agora que ela tinha assegurado um novo marido e uma certa estabilidade, ela também pôde buscá-lo e assegurar o papel de uma boa filha. E, claro,
coletar a aposentadoria do pai. Tá. Como uma jovem mãe, a Teresa cuidava fisicamente muito bem das crianças. Elas estavam sempre limpas, bem alimentadas e saudáveis. Emocionalmente, porém, a Teresa repetia o padrão que ela havia aprendido em casa. Howard, o menino, era o reizinho, o menino de ouro. Sheila, a menina, era negligenciada. Segundo a própria Teresa, sua intenção era criar seus filhos da mesma forma como ela foi criada, com um filho claramente sendo o favorito. Da onde ela tirou que isso é uma boa ideia, não sei. É bizarro porque falam que muita gente. Falam não, né? É determinado que muita gente repete os padrões que viu em casa, muitas vezes sem nem se dar conta. Porque a gente aprende muito mais pelo exemplo que a gente observa quando a gente é pequeno do que pelo que nos é doutrinado, né? Do que é dito. Então a gente repete o que a gente vê, não necessariamente o que nos falam. Mas a maioria das pessoas que repete esses padrões faz isso sem consciência. E quando tem consciência, a pessoa se sente muito mal depois. É muito peculiar você ver alguém que enxerga um padrão de injustiça em casa e propositalmente, conscientemente decide reproduzi-lo, né? Mas então, ela era a favorecida nesse sistema injusto que ela aprendeu em casa. Mas, partindo do princípio que você teve 2 filhos e que você ama esses filhos, por que você vai submeter um deles a sofrimento voluntariamente? De propósito. Amor é uma palavra muito forte. Segundo Bob, a Teresa culpava a filha pela sequência de eventos que levou ao assassinato do Clifford e sua estadia na cadeia. Oxi! Ela odiou a filha desde o primeiro dia. Mas, gente, como que ela culpa o bebê? Porque ela estava grávida quando tudo aconteceu, então ela culpou. Quando a Sheila nasceu, ela viu o bebê de um marido abusivo que ela matou. O bebê não tem nada. Entendeu? Ela viu. O bebê não tinha nada a ver com isso. Mas ela transferiu todo o ódio que ela sentia do Clifford para Sheila. E vamos de terapia. Enquanto Howard podia fazer absolutamente tudo sem ser punido, a Sheila levava bronca e tapa por absolutamente qualquer coisa. Se ela, com apenas 1 ano e meio de idade, derramasse um pouco de leite, por exemplo, a Teresa a puxava pelo braço até a sala e colocava a menina no sofá, ordenando que ela ficasse quieta assistindo a TV desligada. Não demorou muito para as surras começarem. Enquanto Howard era uma criança confiante e feliz, a Sheila era medrosa e descrita como meio lerda, um adjetivo que a seguiria por praticamente toda a sua vida. E, gente, hoje em dia a gente não usa meio lerda, né? Mas ela era descrita, ela não tinha nenhuma doença mental, ela não tinha nenhum problema cognitivo. Não, ela tinha uma sequência de traumas porque ela era surrada desde antes de começar a andar, né? Então, quando eu falo meio lerda, não é porque ela tinha um problema ou porque ela tinha uma deficiência intelectual, ou ela estava em um espectro. Ela era meio lerda porque ela tinha sido feita para ficar lerda. A mãe dela fazia ela sentar por horas na frente da televisão desligada. Então ela era uma menina que às vezes não é que ela era lerda, ela só era quieta, muito introspectiva, muito introvertida. Ela devia ter pavor de tudo, você não tem um safe space. Exatamente. Isso é uma coisa que eles usam muito, que ela tinha medo de absolutamente tudo. Ela parecia um bicho, Tá. Apesar de ter boas maneiras. Os tios do Bob ajudavam o casal com os filhos, cuidando dos meninos até o casal se estabilizar. A tia se lembra de um dia em que ela foi buscar a Sheila e encontrou a menina com a cabeça raspada e cheia de cortes. Quando a tia questionou o que tinha acontecido, a Teresa disse que raspou a cabeça da menina e que a cada vez que ela passava a gilete, ela tinha vontade de raspar o cérebro dela. No final da gravidez da Teresa, a Sheila foi morar em tempo integral com os tios do Bob, que idolatravam a menina. Quando ela chegou para morar com eles, a Sheila era extremamente quieta e, mesmo ainda bebê, ela tinha modos melhores do que muita criança mais velha. Ela, por exemplo, sempre usava um garfo ao invés de pegar a comida com as mãos, modos que a Teresa tinha forçado na filha para que ela não a envergonhasse. Nossa, gente. Então, enquanto Howard pôde crescer como uma criança normal, pegando comida
com a mão, fazendo o que toda criança faz. A Sheila, logo de cara, foi forçada a usar um garfo. Imagina você ter 2 anos e ser forçada a usar um garfo. Aparências eram extremamente importantes para Teresa. Assim como sua mãe, ela gostava de uma casa impecavelmente limpa e estava sempre arrumada e com as unhas feitas. O fato de ela ter tido filhos não mudaria essa realidade. De que adianta se a alma é podre, né? Pois é. É tipo você pegar um cocôzão e passar um esmalte nele. Essa é a biografia da... Teresa. Esse é o nome da biografia da Teresa. Pega um cocôzão, põe uma unha postiça, sabe? Pink. Um cílio. Ok, agora tá tudo certo. Problema resolvido. Durante os primeiros 6 meses da estadia da Sheila com os tios do Bob, ela praticamente não falava nada. Mas aos poucos ela começou a chamá-los de mãe e pai e a falar até pelos cotovelos, parando apenas quando a Teresa entrava na casa. Em setembro de 1966, a primeira filha do casal nasceu, Susan Marlene Knorr. Imediatamente após o casamento, o relacionamento da Teresa e do Bob tinha virado um verdadeiro inferno. Principalmente porque durante o primeiro ano de casamento, o Bob ainda estava se recuperando dos ferimentos que ele sofreu durante a guerra. Então ele ficava entrando e saindo do hospital para tratamento e também trabalhando em diferentes lugares, dependendo de onde a Marinho o enviasse. E isso com estilhaços no corpo inteiro. Exato, por isso que ele ficava entrando e saindo no hospital, porque ele precisava, os estilhaços tinham que sair, ele precisava se recuperar, e daí a Marinha falava: agora você vai para a cidade tal, depois você vai para a cidade tal. E por um tempo ele foi o soldado que acompanhava militares chegando, corpos de militares chegando, voltando para solo americano. Então ele esperava o avião chegar com o caixão e acompanhava o caixão até a cidade, até o estado e a cidade do soldado para devolver o corpo para a família. Nossa, deve ser um trabalho extremamente difícil. Extremamente difícil, mas que fazia ele viajar muito. O que ele adorava, porque a Teresa era infernal. A Teresa brigava com esse homem o tempo inteiro. A Teresa chegou a se mudar por um tempo com o pai e os filhos para São Francisco para ficar mais próximo do hospital onde o Bob era tratado. A proximidade do marido, no entanto, tinha menos a ver com amor e mais a ver com controle, já que a Teresa tinha ciúme até das enfermeiras que cuidavam do Bob. Gente. Pois é. Então, ela, na verdade, ela só não queria ficar perto, ela não queria, porque ele ia para o hospital militar, né? E era em São Francisco, ele tinha que viajar para entrar no hospital. E ela ficava puta da vida porque ela achava que enquanto ele estava em São Francisco, ele estava de putaria com várias mulheres e ela estava em casa com as crianças. É muito o clichê do cara que é ciumento porque trai a namorada, a esposa, etc, né? Ela é esse cara. É. As brigas eram constantes, com a Teresa sempre tendo crises de ciúme e alertando o marido que ele não deveria traí-la. Nas palavras do Bob, a Teresa não ficava brava, ela ficava enfurecida. De qualquer forma, eles aproveitaram os primeiros meses do casamento fazendo o que se tornaria um hábito na vida da Teresa, indo de bar em bar para beber e festar. Uma das coisas que ela adorava fazer era esperar o Bob ficar bêbado e colocá-lo em uma situação onde ele tinha que brigar por ela, porque ela amava ser a donzela sendo socorrida pelo marido. Então, quando eles já estavam bêbados, ela começava, sei lá, a flertar com o cara. Daí o cara ou dava em cima dela, ou ficava frustrado com a situação toda, e ela falava pro Bob que o cara estava dando em cima dela. E daí o Bob, que já estava manguado também, ia brigar com o cara. E daí agora você tem 2 caras brigando por você, ela achava isso o máximo. Nossa, tá me dando a vida dessa mulher tá me dando ansiedade. A vida dessa mulher dá muita ansiedade. Porque eu não consigo imaginar fazer o que ela faz com as pessoas. Apesar de o Bob sempre estar viajando a trabalho, a vida sexual do casal nunca esfriou. E apenas 3 meses depois de ter dado à luz a Susan, a Teresa se viu grávida novamente. Mano do céu.
E aparentemente, por tudo que você tá me contando, ela não é uma mãe muito boa, não, né? Talvez pro primeiro filho, sim. Mas, porque você tá falando que ela curte muito ir pro rolê, chapar o caneco, é meio que, eu entendo que é possível você festar e ter filhos, mas... Mas é que ela gostava mais de festar do que ter filhos. É isso que eu fico pensando, se não era porque... E ela gostava muito. Ela era uma boa mãe fisicamente, as crianças estavam sempre limpas, mas ela, emocionalmente, ela batia nas crianças, ela não tinha paciência, ela não dava carinho, ela não dava atenção. Tratava de jeito diferente, né? Exatamente. E ela tinha esse negócio de fazer muita diferença entre as meninas e os meninos. Ela era uma mulher que odeia mulheres, né? Exatamente. Ela era aquela mulher que ficava com os homens no bar falando: eu não sou como as outras garotas. Entendeu? É ela. Como nenhuma gravidez era capaz de impedir que a Teresa se divertisse, ela continuou indo de bar em bar, muitas vezes chegando em casa às 5 da manhã. Quem acabava cuidando da Susan, recém-nascida, era o James, que apesar de sua doença, continuava completamente lúcido e mentalmente forte. Como seu corpo já estava muito debilitado, ele usava o pequeno Howard, de apenas 3 anos de idade, como seus braços e pernas. Então, ele cuidava da criança recém-nascida, só que ele não conseguia ir buscar as coisas e fazer as coisas, então ele mandava o Howard, de 3 anos, cuidar da irmã. Olha o perigo. Em 1967, a Teresa deu à luz a William Robert Knorr, quem ela batizou em homenagem a seu irmão, William Tapp, aquele que mais tarde sequestrou e estuprou uma mulher. Pouco tempo depois, ela resolveu trazer a Sheila de volta para morar com a família. Lembra que a Sheila estava morando com os tios do Bob, enquanto ela estava se estabilizando. Pra que tirar a menina de onde ela tá bem, né? Exatamente. E foi tanto quando o Howard foi pego de volta pela Teresa, depois de ter ficado com a Bia e com o Craig, quanto agora a Sheila sendo tirada dos tios do Bob, as crianças não queriam voltar para a mãe. Claro que não. Quem vai querer voltar para esse ambiente? As crianças não queriam. E era nítido, eles falam, o menino não queria voltar para a mãe, a menina não queria voltar para a mãe. Só que, obviamente, isso não se deu sem nenhuma briga, né? Porque o que aconteceu? O tio do Bob veio com a Sheila visitar a família. Provavelmente porque ela tinha acabado de ser mãe de novo, tal. Ele levou a Sheila para visitar o irmão. E a Sheila tava com uma unha pintada. Sabe criança quando gosta de pintar a unha, assim, você passa um pouco de esmalte, você tá pintando a unha, passa um pouco de esmalte na unha da criança, tal. E a Teresa surtou e disse que a filha ficaria com ela, que ela não queria a filha dela com unha pintada. E ela fez isso não por causa do esmalte. Ela provavelmente fez isso porque ela estava com medo que, se a Sheila continuasse morando com os tios do Bob, eles teriam direito à pensão que a Sheila recebia do governo pela morte do pai, do Clifford. Nunca é sobre a criança, nunca é sobre o bem-estar da criança, né? Não, e nunca é sobre o bem-estar do pai. Ela fica cuidando do pai porque o pai recebe uma boa pensão por invalidez. É claro que não é pelo bem-estar do pai, né? O pai tá sendo responsável por cuidar de um recém-nascido. Enquanto ele tem Parkinson's. É, exatamente. Ele tem que ficar coordenando com uma criança de 3 anos pra cuidar do recém-nascido. Ai, gente, olha. A mãe do Bob tinha morrido de câncer não fazia muito tempo. E ela tinha dito para os tios dele que, se a Teresa quisesse a filha de volta, que eles deviam devolver a menina imediatamente. Porque como a Teresa era violenta e dava esses surtos, essas brigas, ela tinha medo de que a Teresa fosse matar o Bob, que nem ela fez com o Clifford. Então ela falou, olha, pelo amor de Deus, se ela pedir essa criança de volta, vocês não fiquem com essa criança, vocês deem ela de volta. Porque senão ela vai matar meu filho. Mas assim... Ai, tá vendo essa criança pequenininha e vulnerável? Se essa mulher violenta e assassina pedir de volta, entrega, tá? Porque ela é uma violenta e assassina. Porque senão ela vai matar meu filho. A mãe tava morrendo de câncer, né? Então... Tá, tudo bem, mas você não concorda que é péssimo, meio esquisito? É péssimo. Mas ao mesmo tempo, a Teresa era a mãe dela. Ela tinha... Quem tinha direito de ficar com a menina, tecnicamente, é a mãe. Ah, sim. Entre indas e vindas, brigas épicas e acusações de traição, o Bob e a Teresa trouxeram ao mundo o pequeno Robert Wallace Knorr,
o terceiro filho do casal, quinto filho da Teresa. Em 1969, o relacionamento já tinha se deteriorado tanto que o Bob resolveu sair de casa. A Teresa, então, entrou com um pedido de divórcio sob razão de extrema crueldade. Para a corte, ela declarou que era melhor para as crianças que ela mantivesse a guarda de todos os filhos, dando ao pai apenas o direito de visitação. Apesar de dizer que ela era mais uma vez vítima de um relacionamento abusivo, eles reataram e ela retirou o processo contra ele. Eles então se mudaram para Washington para tentar uma vida melhor e também para fugir dos credores que os perseguiam por dívidas não pagas no estado da Califórnia. Só piora. Não chegou nem na metade da pior ainda, filha. Nessa época, a Teresa chegou a ficar interessada por um dos amigos do Bob, mas como sempre, ela acusava ele de estar traindo ela. O casal continuou suas indas e vindas entre brigas e discussões, enfrentando cada vez mais dificuldade financeira. Em 1970, não tendo se adaptado ao frio e às dificuldades de Washington, eles voltaram para Sacramento para novamente tentar uma nova vida. E foi aí que a Teresa anunciou que estava grávida novamente. Mano. A volta para a Califórnia e uma nova gravidez, no entanto, não puderam salvar o casamento dos North. Eles se separaram de vez em 1970. Um belo dia, o Bob foi trabalhar e uma amiga da Teresa levou um bilhete para ele no trabalho. O bilhete dizia: seu carro está estacionado na esquina tal, com todas as suas coisas. Não volte para casa. Meu Deus. A Teresa ficou com um carro, as crianças e uma pensão alimentícia. Mas apesar de ter expulsado o marido de casa, ela ainda o via como sua propriedade e ficou enfurecida quando ele começou a namorar uma mulher com quem ele mais tarde se casaria, Georgia de Souza. Ela ficou tão enfurecida e tão obcecada com essa mulher, com essa Georgia de Souza que casou com Bob, que ela começou a estoquear o casal. Então, ele começou a namorar com a Georgia e eles estavam dirigindo pela cidade. Quando eles olhavam no retrovisor, a Teresa estava seguindo eles. Mas, gente, ela que mandou ele embora de casa. Pois é. Ela também telefonava para a família do Bob, chamando a Georgia de puta, vagabunda e mexicana suja. Gente, essa mulher não tem uma Qualidade. qualidade. Além Ela de tudo, é racista, ela é racista, trambiqueira, sádica, violenta. Péssima. É o bingo do mal. Exatamente. O bingo do abismo. E nessa fase, o Bob tentou muito manter o contato com os filhos. Mas a Teresa, puta da vida que ele estava namorando com a Georgia, sempre tentava manipulá-lo para largar a Georgia e voltar para casa. E ela era extremamente cruel com ele quando ele a recusava. Então, ele ia visitar as crianças e ela falava: ai, não, larga a Georgia, volta para casa, não sei o quê. E ele: não, Teresa, não quero. E daí, quando ele recusava, ela era extremamente cruel com ele. Uma das coisas que ela costumava falar sobre o Bob é que ele parecia um monstro, por causa das cicatrizes que ele recebeu na guerra. Nossa, quando uma bomba gente. explodiu e os estilhaços ficaram cravados no corpo dele. Nossa. A Georgia diz que nessa época a Teresa ainda exercia um controle impressionante sobre o Bob, o mesmo tipo de controle que ela exercia sobre todos os filhos. Em agosto de 1970, Teresa Marie Knorr, a quarta e última filha do casal, veio ao mundo. Ela carregava o mesmo nome da mãe, mas era conhecida como Terry. O Bob não foi visitar a filha no hospital, por estar exausto do constante conflito com a Teresa e também por estar convencido, pelo menos na época, de que essa última criança era fruto de um dos muitos affairs que a Teresa teve durante seu casamento. Gente, é o ciclo sem fim. Sem fim. Por quê? Porque ela acusa os homens de estarem traindo, de estarem de putaria, só que eles sabem que ela fica bem louca nos bar e fica dando em cima da galera. Tanto que quando eles estavam em Washington, ela tentou ter um affair com um amigo do Bob.
é que nunca nada aconteceu, mas o amigo admitiu em entrevista para o livro que ele estava bem atraído por ela e que se ele quisesse eles teriam tido um affair. De qualquer forma, o Bob continuou tentando manter contato com os filhos, apesar de a Teresa sempre ter uma desculpa para impedir suas visitas. A favorita sendo que ela não deixaria os filhos sozinhos com aquela mulher mexicana. Durante as poucas visitas que ela permitia, a Georgia testemunhou o mesmo tipo de rigidez e crueldade que os tios do Bob haviam testemunhado antes. A Georgia conta no livro, na entrevista para o livro, que ela começava a pentear o cabelo da Susan, porque a Susan era muito nova ainda nessa época, e a Susan foi a primeira filha do casal, né, dela e do Bob. Mas ela ainda era muito nova nessa época, e ela colocava a Susan de joelho na sala para pentear o cabelo da Susan. E se a Susan se mexesse, ela dava uma escovada na cabeça da menina. Tipo, ela batia com a escova de cabelo na cabeça da menina para fazer ela ficar quieta. Gente do céu. A Teresa, agora sem um marido que a sustentasse e com 300 filhos que ela queria criar sem a ajuda do pai, começou a procurar por um novo marido. E como ela era jovem e sabia usar sua sexualidade, ela logo conheceu um novo homem, um homem chamado Ron Pulliam, e eles quase que imediatamente se casaram. O Ron assumiu o papel de pai das crianças, e como Bob havia sido quase que completamente alienado de qualquer contato com os filhos, as primeiras lembranças que os mais novos têm de uma figura paterna é com o Ron. Tá. Então, os filhos, né, os mais novos, que é o Robert e a Terry, eles lembram de uma figura paterna, eles lembram do Ron, não do Bob. Eles mal se lembram do Bob. O casamento começou de forma tradicional. O Ron trabalhava e sustentava a família e a Teresa mantinha a casa e os filhos bem cuidados e sob seu controle absoluto. Mas esse casamento também não durou. Isso porque a Teresa nunca perdeu o hábito de sair para beber de bar em bar e festar a noite inteira. Às vezes ela dizia que ia ao supermercado ou visitar uma amiga e voltava para casa tarde da noite. Outras vezes ela simplesmente passava a noite inteira fora. Vou no mercado. Vou no mercado, ela volta às 5 da manhã. Volta 12 horas depois. Bêbada. Com óculos de sol de um desconhecido. É. Sem nenhuma compra. O Ron começou a faltar ao trabalho para poder ficar em casa cuidando das crianças enquanto a Teresa estava festando por aí. E aí é bizarro porque você fala que, além de tudo, ela estava festando por aí, mas sendo infeliz. Então, tipo, tudo isso pra quê, sabe? pra quê? Fica em casa. Se é pra ser infeliz, seja infeliz em casa. Né? Então, ele quase foi demitido do emprego. E as crianças mais velhas começaram a faltar na escola. O casal se separou menos de 1 ano depois do casamento. Durante o processo de divórcio, o Ron permitiu que a Teresa continuasse morando com ele, provavelmente porque ele ainda gostava dela ou porque ele realmente tinha se apegado demais às crianças. De qualquer forma, a sua paciência se esgotou quando ela começou a namorar um outro homem. Meu Deus. E o ciclo se repete. Mais uma vez se repete. Daqui a pouco ela vai estar grávida desse homem também. E aí, se for uma menina, ela vai odiar com todas as forças dela. E aí o outro marido vai ficar de saco cheio dela. E aí um dia ela vai avisar, fui embora. E aí ela vai estar com outro cara. E aí ela vai ter outra criança. E vida que segue. É o eterno retorno nietzschiano num caso criminal, sabe? Exatamente. Perdão, me exaltei. Mas tá certíssima. Resumiu bem esse episódio. É o eterno retorno, gente. É aquilo, como aprender o conceito de eterno retorno. Ouvindo casos criminais no caminho para o seu trabalho, no busão. Para se livrar dela, ele voltou para o tribunal para finalizar o divórcio. Ele aceitou pagar praticamente todas as dívidas que o casal tinha acumulado e concordou em ajudar a Teresa a comprar uma casa. E você sabe por que ela infernizou esse homem para ajudar ela a comprar uma casa no nome dela? Por quê? Depois de morar num trailer
durante todo o casamento, trabalhar que nem uma cadela e economizar cada centavo, a Rosemary tinha recém comprado uma casa. Ai, gente, aí, tá vendo? Além de tudo, é uma invejosa do caralho, E a né? Teresa não conseguia lidar com o fato de que a irmã tinha uma casa e ela não. Então ela infernizou esse homem dizendo que ela só ia dar o divórcio para ele se ele ajudasse ela a comprar uma casa. Olha, o Ron ficou pouco tempo casado, ele ficou menos de 1 ano casado, mas ele pagou por esse casamento, viu? Olha, eu lembro que há muito tempo, quando você fez o caso da Emma Filipoff, eu tava falando de uma amiga minha, da Ogra, e eu comentei que tem gente que é poesia, né? Uhum. Do mesmo jeito que existe gente que é poesia, existe gente que é diarreia, né? Não, essa mulher é. É uma diarreia humana, assim, não tem uma. Me perdoe pela crudeza do meu comentário, mas assim, tipo, o efeito que ela traz pro mundo é o equivalente ao de uma diarreia ou de alguma virose extremamente Cara, não inconveniente, tem sabe? É uma pessoa que nada. ela não agrega nada. Ela não agrega nada pro mundo, não tem nada de bom É nessa isso. mulher. É. Mas isso não era o suficiente para Teresa, Renata. Afinal de contas, ela agora tinha uma casa, mas ela não tinha nenhum móvel ou eletrodomésticos. Um belo dia, então, enquanto o Ron estava no trabalho, ela e seu novo namorado retiraram da casa dele absolutamente tudo o que eles De podiam novo. carregar em uma caminhonete. Ela já fez isso com outro maluco. E tipo, mano, o Ron foi trabalhar, ele já pagou, ele comprou uma casa pra ela, ele pagou as dívidas que eles tinham acumulado, ele foi trabalhar. Ela e o novo namorado encostam a caminhonete na casa dele e tiram tudo o que ele comprou. E nisso foi geladeira, máquina de lavar, TV, panela, foi tudo. Quando o Ron voltou para casa, não tinha mais nada. Ela literalmente tinha feito esse cara comprar uma casa para ela e ainda roubou ele de absolutamente tudo que ele tinha. Quando o Ron foi para a polícia, ele foi informado de que não era um roubo, mas uma questão civil. Ele teve que processar a Teresa, que falou para a corte que eles tinham vivido como um casal, mesmo depois do divórcio, o que é verdade. Ele começou o processo de divórcio, eles ficaram juntos por mais uns meses, morando na mesma casa. E ela falou para a corte que ela tinha retirado da casa dele, apenas o que eles tinham acordado que ela receberia no divórcio. E ela também, mais uma vez, acusou o marido de violência doméstica. Assim, o tapetinho do banheiro ficou com ele. Foi bem isso. Tem 3 panos de prato. O Ron tinha listado como coisas que haviam sido roubadas uma pistola calibre 22. E a Teresa disse que ela teve que retirar a arma da casa para se proteger, porque ela já tinha sido ameaçada de morte pelo marido. E ela também já matou o marido, né? Então, ela é a típica mulher que, tipo, ela faz os merdas, ela faz o inferno na vida de todo mundo, e quando ela é pega, ela fala que ela tá sendo abusada. Ela é um desserviço pro movimento. Ela é um serviço pra raça humana. Mas tem gente que é diarreia. É isso. Ela, mais uma vez, foi inocentada de qualquer acusação contra ela. Ironicamente, todas as vezes, porque ela estava ali no Rio Linda, num pedaço ali de Sacramento, que nessa década de 60 ainda era muito rural, era muito, sabe, cidade pequena. Então, o juiz que presidiu a sessão, né, que presidiu o caso dela, o caso do Ron contra ela, era o mesmo juiz que tinha presidido o caso do Bob contra ela, que era o mesmo juiz que anos antes tinha presidido o caso criminal contra ela quando ela matou o marido. Mas ele tinha um crush nela, alguma coisa assim? A gente não sabe. Não, ele só era uma cidade muito pequena, era um lugar muito pequeno, muito pacato. Então esse juiz presidia tudo e ele ficava com pena porque ele via essa menina bonita, jovem, sendo abusada por esse monte de homem e ele só ficava do lado dela. Ela devia ser uma boa mentirosa, então. Ela era extremamente boa mentirosa.
E ela tinha um poder, assim, ela tinha um poder de sedução, um magnetismo com o homem. Porque ela não era como as outras garotas, Renata. Ela não era como essas feministas que odeiam homens. Entendi. Ela ama homens. É por isso que ela destrói a vida deles. A nova casa da Teresa podia finalmente competir com a casa recém-comprada por sua irmã Rosemary. Ela era num bairro bom, típico subúrbio de classe média americana. A Teresa ia com as crianças na igreja aos domingos, e durante a semana, enquanto as crianças iam para a escola, a Teresa, pasmem, ia para o trabalho. Meu Deus! Sim, gente, depois de anos tentando arrumar um marido que sustentasse seus caprichos, a Teresa finalmente arrumou um emprego em uma fábrica. Isso não significava, porém, que a Teresa tinha finalmente entrado nos eixos. Ela não tinha muito dinheiro para sustentar os próprios caprichos. Afinal de contas, ela tinha 6 filhos, 2 de um pai recém-assassinado e 4 de outro que havia sido completamente alienado do convívio familiar. Mesmo assim, ela comprava móveis, eletrodomésticos e roupas sem ter a menor intenção de pagá-los. Caloteira também, só piora. Mana, ela passava cheques sem fundo, parcelava compras e simplesmente não pagava. Como endereço, ela normalmente usava uma caixa postal para que credores não descobrissem onde ela morava. Quando ela precisava checar essa caixa postal, ela normalmente mandava uma das crianças, porque ela não queria ser vista perto da caixa postal. Porque ninguém vai prender as crianças, né? Exatamente. Segundo Robert, um dos filhos mais novos, eles estavam sempre se escondendo de oficiais de justiça que vinham entregar papéis de processos movidos contra a mãe por falta de pagamento. Nossa, imagina viver assim. Tipo, pensando nas crianças, né? Porque ela fez isso com ela mesma, pensando nas crianças que não tem nada a ver com essa... Mana, e era bizarro, porque o que ela fazia? Batia o oficial de justiça, ela mandava todo mundo ficar em casa, ela falava, ninguém se mexe. E o oficial de justiça batia, até que ele achava que não tinha ninguém em casa e ia embora. E as crianças tudo lá, tipo estátua, para o oficial de justiça não saber que tinha ninguém em casa. Imagina o pavor que essas crianças deviam sentir. O Robert se lembra da própria polícia bater na casa da família procurando ela. E daí ela mandou o Robert, eles bateram na casa dela, ela fez esse negócio de todo mundo não respira, todo mundo estátua, para eles irem embora. Só que o policial, ao invés de ir embora, ele ficou na viatura esperando para ver se alguém ia chegar em casa. E a Teresa mandou o Robert, que nessa época tinha o quê? 6 anos de idade, sei lá, mandou ele brincar com um roteiro todo já feito na cabeça dele. Ele foi brincar assim na frente de casa e o policial veio falar com ele. E ele perguntou, como que é seu nome? E o Robert falou, é Robert Sanders, que era o sobrenome do Clifford. E como o policial estava procurando uma Teresa Nor, eles falaram, não é a casa certa, eu tô na casa errada, e foram embora. Gente, trambiqueiríssima. E ela fez isso a vida inteira. A vida inteira, essas crianças tiveram que fugir de credor desde os 3, 4 anos de idade, se escondendo de credor. Nessa época, ela e as crianças começaram a ficar cada vez mais reclusas. E foi aí que as coisas começaram a mudar bastante. Porque foi nessa casa, no número 5539 da rua Bellingham Way, em Orangevale, Califórnia, que a Teresa iniciaria o abuso severo de seus 6 filhos. Abuso que viraria tortura, e tortura que culminaria com a morte de 2 de suas filhas. E é aí que a gente vai começar a parte 2 na semana que vem. Ainda bem que você dividiu esse episódio, porque é muita ruindade pra um dia só. É muita ruindade, é caloterice, é racismo, é golpe, é traição. Olha, ela vai tudo. Vai pra lista de erros da natureza. Eu acho que ela deu origem à lista. É a escola da Anne Downs de mães horríveis, né? Total. E assim, se vocês não conhecem essa história, se preparem.
porque essa história vai piorar de uma forma que vocês não imaginam. Eu vou me preparar porque eu não conheço, por exemplo. Então, assim, já tô... Pois é. E é isso, gente. Para apoiadores, eu e a Renata estamos gravando numa sexta-feira, pós uma semana arrombada de trabalho. A gente vai gravar a segunda parte na terça-feira e eu vou editar na quarta, depois do trabalho. Então, o episódio vai sair algumas horas depois, ou talvez logo próximo da quinta-feira, mas ele vai sair para vocês antecipadamente. E no domingo, quando vocês receberiam um episódio normal, vocês vão receber um episódio de um caso vintage maravilhoso que já está gravado, feito por essa dona Renata que a gente ama. Sim, a gente vai falar do mistério do quarto 1046. É um caso que aconteceu no Missouri em 1937, que foi um dos casos sem solução mais midiáticos, famosos e tal. É um caso que até hoje ele não foi resolvido. Tem muitas hipóteses, a gente teorizou e tal, é bem interessante. Foi um episódio maravilhoso, então... E é mais levinho também. Muito mais leve do que a Teresa Nor. Então, se você ainda não apoia o Pátria Amada Criminal, essa é a sua hora. E é isso, gente. Sim! E sejam bons, busquem conhecimento. E mais uma vez, gente, segura firme que a reta final, o ano tá acabando. Eu sei que tá todo mundo cansado, Tá mas já acabando, já gente. vai ficar tudo bem. Todos os homens que casaram com a Teresa tiveram um ano muito pior que o seu. Então a gente se vê na semana que vem. Sejam bons e tchau. Beijas.